e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, para que ilumine, que nos faça entender a palavra de Deus hoje e a aplicação para as nossas vidas. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos aqui ouvindo um trecho da história do povo de Israel. Hoje chegamos aqui na história, um dos episódios da vida de Jacó. A gente sabe que Abrão, primeiro, Isaac com Rebeca, Esaú e Jacó. A gente sabe da história desses dois. A gente sabe que os dois já no ventre da mãe já estavam se brigando. E aí a gente conhece um pouquinho a história, né? Estão lembrados daquele episódio da lentilha lá, que o direito à primogenitura, sim ou não? Então, né? Aquela Bíblia que você tem em casa, né? De vez em quando, nesse inverno, gente, nossa, aquece a alma ler a Bíblia, né? A palavra, né? Então a gente sabe Esaú e Jacó, né? E aí, Jacó fez de tudo, né, com a ajuda da mãe dele, Rebeca, para que ele fosse o abençoado, e ele foi abençoado, enfim, Isaac o abençoou, e a bênção era o direito de comandar, né, a tribo, né, a descendência, enfim. E Jacó foi abençoado. E quando Esaú soube, né, que ele tinha sido enganado, mas ele cedeu lá atrás, né, ele cedeu. Quando Esaú, o irmão gêmeo, soube que foi enganado pelo irmão, por Jacó, prometeu jura de morte. E Jacó fugiu. Da presença do irmão. E aí acontece e desenvolve a história de Jacó. Só que Jacó, longe de casa, longe da família, com medo do irmão, enfim, quis voltar para casa, para meus pais, enfim, né? Mas tinha um medo do irmão. Será que o irmão, depois de tanto tempo, Jacó já tinha casado, já tinha filhos, né? Casou com Lia, depois com Raquel, enfim, estava lá voltando, né? Encorajando-se para voltar, mas tinha um medo do irmão, né? A preocupação, será que o irmão vai me receber? Meu irmão vai me receber? Então aquela preocupação. Então ele nessa volta, e é isso que dá o contexto da leitura, nesta volta ele está passando por um riachozinho, né? Um riachozinho. Ali ele encontra a figura de um homem ali, e Jacó vai para um lado, o homem vai junto, Jacó vai para outro, o homem vai junto. Aquilo ferveu o sangue de Jacó, mas os dois se agarraram numa luta, né? Jacó não sabia quem era, né? E se agarraram numa luta, me larga, não te largo, isso aqui, e não cedia, Jacó não cedia, era um homem forte, né? Aí de repente esse homem pegou na coxa de Jacó e aí Jacó cedeu, né? Aí Jacó percebeu que não era qualquer pessoa que estava ali. Ou era o próprio Deus, ou era um anjo de Deus. Aí o anjo falou assim, esse homem, essa figura divina, falou assim, me larga. Não vou te largar não. Ou você me abençoa, ou eu não te largo, né? Até que esse homem, essa figura divina perguntou, como é que é o teu nome? Jacó. Então de hoje em diante, você não vai ser chamado de Jacó. A partir de hoje, Israel, né? O homem que enfrentou Deus, o homem que lutou com Deus, né? Israel. Então aí surgiu a origem do povo de Israel, que a gente conhece, né? Israel, o homem que enfrentou Deus, que lutou com Deus. É muito interessante, né? Daí, eu vou deixar a história até aqui, porque ele está voltando, né? Não sei se ele vai se encontrar com Esaú, se os dois vão lutar, não sei se vão ter morte nessa história toda, né? A Bíblia que eu leio, eu sei da história, né? A Bíblia que eu leio, eu sei do desfecho, né? Agora, né? Todo mundo sabe ler e escrever aqui, não sabe? Então, chega em casa, né? Mas é interessante, né? Estou brincando. Eles voltam, né? Jacó volta, né? E há uma reconciliação muito bonita dos dois irmãos, né? Mas assim, antes disso, o que ajuda a entender esta primeira leitura? O que nos ajuda a entender? O que a gente pode guardar no coração assim, né? A gente também tem as nossas lutas, sim ou não?
A gente tem as nossas lutas internas, temos as lutas que a gente trava no dia a dia, mas temos as nossas lutas internas. E a principal luta, minha gente, que a gente trava na vida, a principal luta que a gente trava na vida, porque Israel significa aquele que lutou com Deus. De dois jeitos a gente entende: aquele que lutou com Deus, ou seja, eu vou lutar, mas Deus comigo, então eu vou lutar com Deus. Quem está contigo? Deus. Eu vou lutar com Ele junto, significa isso. Mas aquele que luta com Deus, enfrenta Deus. E a principal luta da nossa vida, do nosso dia a dia, nós lutamos com Deus. Nós lutamos com Deus. A nossa principal luta do dia a dia é lutar com Deus ou contra Deus. Por quê? Porque a gente sabe que Deus é amor, Deus é a verdade, Deus é transparência, Deus é perdão, Deus é bondade, Deus é generosidade, Deus acolhe, sim ou não? Tudo isso é Deus, mas a gente não faz isso. A gente não faz. Então a principal luta nossa é essa concupiscência, essa inclinação que a gente tem por causa do pecado em nós. As nossas lutas são exatamente assim, essas batalhas espirituais, o mal que está em nós, versus a consciência da graça de Deus que também está em nós. Então é aquela briga interna. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Ou seja, essa luta interna que a gente tem, entre saber o que é certo, o que é de Deus e Deus, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente faz. É uma batalha, a nossa vida é uma batalha espiritual. E a gente pode, por exemplo, assim, recordar alguns personagens importantes da nossa história que lutaram contra essa batalha. Jó, por exemplo, todo mundo conhece a história de Jó. A história de Jó, quando o próprio Jesus no Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice. Uma luta, uma batalha. Afasta de mim esse, o lado humano querendo, né? E o lado divino tomando conselho: opa, não faça isso, não faça isso, não faça isso, né? Deus não gosta disso, Deus não aprova isso. Então essa luta entre o pecado que clama espaço em nós e a graça de Deus que a gente tem consciência. Então essa luta interna. Então, minha gente, assim, nessas batalhas, assim, uma certeza de que é melhor ceder, ser obediente a Deus. Nessa batalha que a gente trava, nessa batalha espiritual, é melhor ceder à graça de Deus, porque quando a gente cede à graça de Deus, a gente fica forte. A gente pode tropeçar como tropeçou Jacó, mas a certeza de que Deus caminha conosco, que Deus luta conosco. O evangelho de hoje também é uma história muito interessante. Apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Um demônio mudo, um homem mudo possuído por um demônio. É interessante, né, que não é que toda pessoa muda está possuída, não. Jesus tinha a ciência correta para perceber que aquela situação era sim uma possessão. Por isso que ele expulsa, por isso que ele cura. Mas é interessante a gente perceber alguns detalhes para a nossa vida. Um demônio, né, agindo numa pessoa para deixá-lo mudo. Estava deixando mudo. Tanto é que quando ele foi curado, ele começou a falar. Ele começou a falar. E é isso que o inimigo quer fazer conosco. Tirar a nossa voz, a nossa capacidade de falar. O ser humano fala. O ser humano se expressa. O ser humano se expressa. Então esse demônio mudo quer calar a nossa voz. Em que sentido, né? Que sentido? Que a gente não fala, não pede, não dá o perdão. Sim ou não? A gente demora a elogiar, principalmente dentro de casa. A gente não reza direito, portanto não fala com Deus. É o demônio agindo, né? São coisas que, né? Ou seja, a gente demora sentar numa fila da confissão e pedir perdão, porque o diabo não quer que a gente confesse os nossos pecados, sim ou não? Ele não quer que a gente fale os nossos pecados, porque quando a gente fala os nossos pecados, a gente se arrepende, e quando a gente se arrepende, né? Quando a gente se arrepende, a gente quer uma mudança de vida, a gente sai ali aliviado, a nossa conta com o pecado é zerada.
quando a gente faz uma confissão verdadeira. Então, onde o demônio, a gente não louva a Deus, a gente canta as coisas do mundo, mas não louva a Deus, não reza direito. É como o demônio age para calar a nossa voz. Esse mutismo espiritual que também está em nós. Cada vez que a gente não reza, não fala, não expressa, não conversa com Deus, não elogia o irmão, não fala a verdade, não é transparente, engana, esconde, oculta, mente, é o diabo agindo, é o inimigo ainda agindo em nossa voz. Mas quando a gente recebe a graça, quando nós somos tocados pela graça, quando Jesus toca em nossas vidas, a gente começa a louvar, bendizer, agradecer, É isso que Jesus hoje nos pede, que o Evangelho nos pede, A primeira leitura nos ensinou que a gente tem que, essa batalha espiritual que está dentro de nós a gente tem que ceder à graça de Deus. E essa leitura nos ensina que Jesus quer nos curar. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente libera a nossa voz? Deixando a graça de Deus agir. Porque enquanto a gente ainda está no mundo da escuridão, do pecado, da mentira, a gente se cala, a gente omite, é o inimigo que não quer deixar a gente falar. Ou o inimigo, o contrário também, é o inimigo que faz a gente falar mentira, coisa que não deve, calúnia, difamação. A gente usa a nossa voz também para isso. Então a gente está diante aqui hoje desse Evangelho, desta realidade da verdade. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Ou eu continuo mudo, possesso, e vocês entenderam muito bem o que eu quero dizer, ou a gente pede a graça, somos tocados por Jesus e começa a louvar, bendizer, falar a verdade, testemunhar, viver uma vida saudável, que agrade aos olhos do nosso Deus, e que a nossa voz seja uma voz de edificação. Amém? Amém?